Meus amigos que são assinantes do Canção Nova Play, estamos completando com este vídeo o último programa sobre o casamento. Gravamos aí bastante coisa, bastante vídeos, e eu espero que você goste de todos essa reflexão que nós pudemos fazer. E hoje queremos então conversar um pouco sobre a insegurança, de alguns casais, ou de muitos casais, com relação à viuvez. É claro que a viuvez é algo que pesa na vida do casal. Depois de você viver aí, não sei, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, alguns até 50, 60 juntos, haver uma separação é realmente, pela morte, é algo realmente muito doloroso. A gente conhece casos, por exemplo, de casais assim, que viveram muitos anos casados, 50, 60 anos. Às vezes um morre, o outro tem tanta angústia, tanto sofrimento, que morre pouco tempo depois. Isso mostra que realmente a viuvez pode ser problema. Mas a maioria das pessoas que ficam viúvas não ficam lá depois de tanto tempo assim. Eu fiquei viúvo com 40 anos de casado. Já tem 5 anos, eu continuo trabalhando bastante. Mas, infelizmente, minha esposa teve um câncer que começou no seio, depois passou para outros órgãos do corpo e acabou falecendo. Bom, evidentemente que a gente tem receio da viuvez. Eu pensava muito nisso. Quando ela já estava realmente muito doente, eu percebia que o câncer estava muito avançado. A minha filha médica dizia: pai, é irreversível. Aí eu comecei a me preparar para a viuvez. Eu sentia assim um certo medo, E ela dizia para mim: você não vai conseguir viver sem eu. Porque ela cuidava de muitas coisas, uma editora pequena que nós tocamos, mas eu dizia: não, na fé em Deus, seja o que Deus quiser. Eu dizia para ela: você não vai morrer não, eu vou morrer na sua frente. E ia tocando, Mas eu sabia como é que era, então eu preciso se preparar. E a preparação tem dois lados. Tem um lado natural e um lado sobrenatural. O lado natural, eu me consolava muito porque eu tenho 5 filhos, todos casados, 12 netos agora. Então eu digo: bem, solidão não vai haver. Porque se bater solidão aqui, eu vou correr para a casa de um deles. Mas graças a Deus, não precisei. E por que não precisei? Porque eu me escorei em Deus. Eu me lembro que um dia eu estava na minha casa, no fundo da minha casa eu tenho uma gruta com Nossa Senhora, e nos dias que ela já estava assim muito doente, eu falei para Nossa Senhora ali: a senhora cuida de mim. Aí eu senti um fortalecimento assim na fé, e eu disse para Deus: seja feita a tua vontade. Nós nos casamos pela tua vontade, então se a gente se separar pela morte, pela sua vontade, amém. Me dá condições de eu viver, eu quero fazer a tua vontade. E graças a Deus, a minha esposa faleceu, eu continuei vivendo na minha casa. Minha casa é uma casa grande, porque é uma casa com 5 filhos, Meus filhos diziam: pai, o senhor não vai ficar sozinho nessa casa, o senhor vai ter solidão, o senhor vai ter depressão. Olha, a partir do dia seguinte que ela morreu, eu vim para minha casa e estou aqui até hoje. E eu sinto aqui, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de trabalho para Deus, não tem depressão, não tem solidão, graças a Deus. Então eu penso que a gente se prepara para uma viuvez, a gente tira essa insegurança com relação à viuvez na fé. Deus vai cuidar de mim. Nós acreditamos que Deus é Pai, acreditamos que Deus cuida de nós. Então, se Deus levou o meu ente querido nesse momento, Ele sabe por quê. A fé nos ensina que Deus leva a pessoa no melhor momento que Ele acha que a pessoa deve ir, especialmente quem tem fé. Então, eu penso que para a gente se preparar, não ter assim ansiedade, não ter essa insegurança em relação à viuvez, é confiar em Deus. É claro que a viuvez pode acontecer em situações mais dolorosas, uma viuvez, por exemplo, num casal novo, Uma viuvez se acontece, por exemplo, quando há um acidente, ou uma doença muito grave que pega um casal
ainda novo. Claro que aí é bem mais difícil, né? Mas como vencer essa insegurança? Ora, você tem que se lembrar que primeiro você tem Deus. A força da fé não segura. Segundo, você tem sua família que pode te ajudar também. Sabe, e Deus diz até uma outra coisa, você pode até se casar de novo. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, né, que aquele que ficar viúvo, ele fala, melhor que fique sozinho, servindo a Deus. Mas São Paulo usa uma expressão até interessante, é melhor se casar do que se abrasar. O que é se abrasar? A pessoa viveu uma vida casado muito tempo, acostumado com uma vida sexual com a esposa, né? Então, infelizmente, alguns viúvos depois começam, ou viúvos ou viúvas, né, começam a ter relacionamentos ilícitos. É o que São Paulo chama de abrasar-se. Não faça isso. Vamos pensar então naquilo que a igreja permite. A igreja permite que você se case de novo se você quiser. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, lá no versículo 34, mais ou menos, São Paulo diz, pode se casar, desde que se case no Senhor. O que é esse se case no Senhor? Se case na igreja, recebendo o sacramento do matrimônio. Então, o mais importante é o seguinte, não fique pensando numa viuvez, né? Eu volto a dizer o que eu já disse num das nossas conversas aqui, viva um dia de cada vez. O que mais me deu força para superar a minha viuvez, especialmente nos momentos mais difíceis, em que minha esposa ficou 30 dias no hospital antes de falecer, era viver um dia de cada vez. Eu vou viver o dia de hoje, nas mãos de Deus, entregando para Deus e aceitando a vontade de Deus, porque Deus é Pai. Então Deus faz tudo dentro de um plano, dentro de um desígnio, então Ele vai cuidar da gente e cuida de nós, ok? Então quem tem fé não deve ter medo do futuro. Então tira essa insegurança da sua vida, né? Com relação à viuvez, né? Se um dia acontecer na sua vida. E eu dou exemplo da minha vida. Eu estou vivo há 5 anos. Acabei de escrever um livro, né? Está ali. Foram 40 anos, porque um sacerdote, quando minha esposa ficou viúva, o padre Demétrio Gomes, um grande amigo de Niterói, na semana que minha esposa faleceu, ele veio me visitar, tomamos um café junto, e ele disse, professor, o senhor devia escrever um livro, contando esses 40 anos de vida. Eu digo, mas por que, padre? Porque é um livro que, de repente, pode ajudar até outros casais. O senhor prega encontro de casais no Brasil inteiro, fora do Brasil. É interessante as pessoas verem que o senhor também viveu isso. Isso que o senhor prega. Não foi só uma teoria que o senhor pregou. Foi uma vida, o senhor tem 5 filhos, tem aí hoje 4 noras, 1 genro, 12 netos. Mostra aí. Acabei escrevendo. Claro que eu esperei 4 anos para escrever esse livro. Porque não é fácil você escrever das coisas que você sofreu e viveu. Mas está aí. O que eu quero mostrar com isso? A viuvez não é um tempo de desespero. A viuvez não é um tempo perdido. Não é uma terceira idade mórbida. Não. Você pode e deve usar sua viuvez para muitas coisas. Né? Alguns já disseram para mim assim, por que o senhor não vai ser padre? Eu digo que eu não tenho vocação para o sacerdócio. Mas você vai casar de novo? Não, não quero casar de novo. Eu quero continuar celibatário. Eu quero entregar o resto da minha vida para Deus. Feliz. Servir a Deus com alegria. Não é que diz lá o salmista? Vamos servir a Deus. Então, não deixe o medo, a insegurança de uma viuvez entrar na sua cabeça, achando que se um dia você ficar viúvo, vai ser o fim do mundo para você, você não vai ter mais alegria, você não vai ter mais trabalho, você vai ter... Nada disso. Viva a tua vida hoje para Deus e com Deus. E se um dia houver uma viuvez na sua vida, viva essa viuvez com Deus e para Deus. E você vai poder ser feliz. Eu me lembro que, quando a minha esposa morreu, no dia seguinte eu fui à missa, eu estava sentado rezando na capela do Santíssimo, uma moça que é muito piedosa, que reza muito, é um exemplo de moça de piedade. Ela se levantou do lugar dela, essa moça nunca tinha conversado comigo. Ela veio até mim para me cumprimentar pela viuvez, né? Me dar os pêsames, né? E ela disse, professor, eu estava rezando.
E Nossa Senhora me disse uma coisa. Para o senhor. Eu digo, o quê? Ela disse que o senhor não vai ficar sozinho, não. Ela vai morar na sua casa. Isso já tem uns 4, 5 anos. E aí eu acho que ela mora aqui mesmo. Porque ela é o meu consolo, ela é a minha segurança, reza o meu texto aqui sozinho. Então, não tenha medo de uma viuvez, não. Deus vai cuidar de você na hora certa. Pode ter certeza. CançãoNovaPlay.com. Assine já!